O Brasil Justiça desta semana vai falar sobre os desafios do magistrado com o processo eletrônico no Brasil, o perfil e a liderança do novo juiz. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Tocantins, José Eustáquio de Melo Júnior, que está na carreira da magistratura há 4 anos. Doutor José Eustáquio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Olá, Renata. Olá, amigo telespectador. É uma alegria estar aqui colaborando com o debate a respeito desses temas tão relevantes. Quais são os desafios que devem ser superados pelos magistrados para a consolidação do processo eletrônico no Brasil? Renata, nós conseguimos identificar alguns desafios primordiais nesse processo de implantação do processo eletrônico. Primeiramente, a questão de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de filosofia. O Brasil, durante muitos anos, empregou o processo em meio físico, no meio de papel. Então, o primeiro grande desafio é superar essa dificuldade, essa mentalidade de utilização do processo em meio físico. Esse seria o primeiro grande desafio. Entender que o processo eletrônico, ele é um aliado do magistrado, ele é um aliado do Poder Judiciário na consecução do seu objetivo primordial, que é a entrega da prestação jurisdicional célere e eficaz. Também um outro desafio que temos percebido nesses recentes meses de implantação do processo eletrônico é a questão da digitalização do acervo físico. Nós temos um processo de transição. O processo eletrônico ele foi implantado em alguns estados brasileiros e na regulamentação que o fez, previu a possibilidade de os processos em meio físico assim serem concluídos. Alguns estados, como é o caso do Tocantins, por exemplo, têm empregado esforços no sentido de digitalizar o acervo físico que existem nas comarcas para poder, então, incluí-lo também como processo eletrônico, tornando 100% digital esse processo. Tivemos, por exemplo, a experiência na minha comarca, na qual, em um certo espaço de tempo, conseguimos concluir a digitalização e hoje a nossa comarca encontra-se 100% com o processo eletrônico na nossa comarca. Em um resumo, eu poderia dizer que o magistrado, e especialmente o magistrado, deve ter paciência com esse processo e essa transição do processo em meio de papel para o meio eletrônico. Quais são os principais cuidados que o juiz deve adotar na utilização do processo eletrônico? Primeiramente, a orientação que nós costumamos sempre passar é a cautela que todo manuseio com informática deve ter. O cuidado com a senha, o cuidado com o certificado digital. O magistrado possui um certificado digital, deve ser muito cuidadoso no emprego desse certificado digital. Ele deve tomar muita cautela também com o seu equipamento pessoal, o seu PC doméstico, o seu notebook. Deve também acautelar-se também em relação a e-mails de remetentes desconhecidos, evitar que abra os arquivos, os anexos desses e-mails, para que assim não coloque em risco toda a rede, porque toda a rede encontra-se interligada. Então essa é uma cautela que a gente costuma destacar. Uma outra cautela, isso tem gerado preocupação também, mesmo no âmbito das associações, é com a saúde do magistrado. O processo eletrônico ele tem uma vantagem, um benefício, mas ele gera muita cautela em relação à acessibilidade que esse processo vai gerar para o magistrado. O processo eletrônico está disponível para o magistrado 24 horas por dia. Então o magistrado deve ter o cuidado com a sua saúde, deve procurar um programa de ginástica laboral junto ao seu tribunal, deve procurar uma atividade física para evitar que o uso excessivo da máquina, do computador, possa ocasionar uma doença por lesão repetitiva e dessa maneira prejudicar a sua saúde. Como o juiz pode colaborar para melhorar o processo eletrônico? É fundamental que o magistrado ele esteja sempre em contato com a informática do seu respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, para que possa estar oferecendo um apoio importante no desenvolvimento desse programa.
O programa ele é desenvolvido como um programa piloto, mas ele pode receber inovações, ele pode receber melhorias e é fundamental que as experiências que o magistrado tenha em sua comarca no processo eletrônico que possam ser valorizadas, sendo encaminhadas para a Secretaria de Informática do seu tribunal ou mesmo do Conselho Nacional de Justiça para aperfeiçoar esse programa. Gostaria que o senhor falasse quais são os perigos do processo eletrônico. Bom, primeiramente, não há dúvida que a segurança da informação. Nós sabemos que nós temos programas hoje e plataformas que recebem o processo eletrônico que ainda são variadas no Brasil. Nós temos a experiência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por exemplo, que utiliza um sistema que se chama EPROC, um sistema muito bom, que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Conselho Nacional de Justiça agora trabalha no desenvolvimento do PJE, que é o processo eletrônico. Então, é fundamental que a população, o magistrado, ele saiba que existe uma regulamentação de segurança em torno desse processo eletrônico. Medidas de segurança estão sendo tomadas. Nós sabemos da dificuldade que existe em relação ao manuseio de informações no ambiente virtual, mas sabemos também que o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais do trabalho, tribunais federais, têm tomado todas as cautelas em relação à questão da segurança da informação, para que não ocorram invasões, para que não ocorra o acesso de pessoas não autorizadas a esse processo. Também nós podemos destacar que um outro perigo é que o processo eletrônico ele não pode se tornar um fim em si mesmo. Nós sabemos hoje como que tem sido envidado esforço no sentido de a implantação desse processo eletrônico, mas o processo eletrônico ele é uma parte de um processo macro, de um processo de desenvolvimento do Poder Judiciário, que implica também na qualificação do magistrado, na qualificação do serventuário, em logística física nos fóruns, com equipamentos adequados. Esse seria um outro perigo. Também nós podemos ainda colocar como perigo a questão de aguardar-se um resultado imediato do processo eletrônico. O processo eletrônico ele é concebido com a ideia de dar celeridade ao Poder Judiciário, mas nós não podemos nos apressar nos seus resultados. Os resultados virão sim, os resultados serão positivos, os resultados serão importantes para o Poder Judiciário e para a sociedade, mas nós temos que ter paciência com esses resultados, especialmente enquanto houver necessidade de digitalizar o acervo físico e haja então concomitantemente o processo em meio físico e o processo em meio eletrônico. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Tocantins, José Eustáquio de Melo Júnior, vai falar do perfil do novo magistrado. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para a 5ª turma do curso de extensão de Direito Médico, realizado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A capacitação vai acontecer nas segundas e quartas-feiras, a partir do dia 10 de março. 60 vagas serão oferecidas aos magistrados e demais interessados. As inscrições só encerram quando todas as vagas forem preenchidas. O valor do curso é de R$ 569. Mais informações na Secretaria da EMERJ, nos números 21 3133 3369 e 3133 3380. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre os desafios do magistrado com o processo eletrônico no Brasil. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Tocantins, José Eustáquio de Melo Júnior, vai falar do perfil do novo juiz. Doutor José, o senhor acha que houve alteração do perfil do juiz brasileiro nos últimos anos? Renata, acredito que sim. Aquela imagem do juiz que apenas aplica a lei, que conhece a lei, que conhece a jurisprudência, que tem um conhecimento, um embasamento teórico, um embasamento doutrinário muito bom, ele também ocupa espaço em relação a novos conhecimentos. O magistrado ele deve, na atualidade, conhecer o meio no qual ele vive.
ele deve interagir com a comunidade na qual ele está inserido. É fundamental também que o novo magistrado ele possua conhecimento em outras áreas, como a psicologia e a sociologia. Como o senhor caracteriza o perfil do novo juiz? Renata, eu penso que o novo juiz ele deve reunir algumas características importantes. Primeiro, ele deve ser criativo. Nós temos hoje uma dificuldade grande em relação à obtenção de resultados dentro do Poder Judiciário e em face de algumas dificuldades que a maioria dos juízes enfrenta, como a carência de servidores, a carência de logística física, fóruns, estruturas que possam favorecer o magistrado no desempenho do seu ministério. Então o magistrado, em primeiro ponto, ele tem que ser muito criativo na superação dessas adversidades. Também eu penso que o juiz ele tem que ser um administrador. Ele deve saber administrar a sua vara, administrar a sua comarca, ele deve ter um perfil de um gerente, de um líder. Em resumo, eu penso que o juiz moderno ele deve ser um verdadeiro gestor. Para o senhor, quais foram os fatores que colaboraram para a mudança desse novo perfil do magistrado do século XXI? Primeiramente, eu acredito que a evolução da própria sociedade. Nos últimos 30 anos, houve uma modificação significativa no Brasil, no mundo todo. O magistrado ele fez e ele faz parte dessas modificações. Uma outra situação também que colaborou para essa modificação, eu creio que foi a emenda constitucional número 45, que ela alterou a estrutura do Poder Judiciário, criando o Conselho Nacional de Justiça e criando a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado. Eu creio que esses foram marcos significativos. E outro fator que colaborou muito foi a crescente dificuldade dos concursos públicos para ingresso na magistratura. Atualmente exige-se muito mais do que conhecimento teórico, do que conhecimento jurisprudencial do magistrado. É preciso que ele tenha contato com outras áreas do conhecimento. Quais são as principais dificuldades que o senhor identifica na transição desse novo perfil? Primeiramente, eu penso que a questão da superação da mentalidade. Eu creio que é necessário entendermos que o magistrado que já está há muitos anos no Poder Judiciário, ele levou anos, quem sabe décadas, para construir os seus valores, para construir os seus conceitos, para construir os seus princípios. Então é preciso respeitar, é preciso que haja o respeito em relação a esse magistrado, para que haja essa transição. Essa é uma primeira dificuldade. Eu creio que os magistrados eles têm sim desenvolvido efetivamente um pensamento novo na magistratura, mas é preciso que haja o respeito, porque passamos por transformações. E, em geral, o ser humano tem dificuldade em aceitar certas transformações. Essa seria, então, a primeira dificuldade. Cada um tem o seu tempo. Outra situação também que eu considero é a exigência de certos resultados sem que haja a estrutura suficiente para isso. É preciso também que o magistrado, como eu disse anteriormente, seja criativo na superação dessas adversidades e que os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça sejam parceiros dos magistrados na solução dessa dificuldade, como eu tenho percebido que tem havido esse auxílio tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto dos tribunais. Quais instituições podem colaborar para ajudar nesse trabalho aí dos magistrados? Renata, primeiramente é fundamental o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele tem feito um estudo muito importante do Poder Judiciário brasileiro. Ele tem feito trabalhos relevantes na identificação do perfil do magistrado brasileiro. No final de 2013, os magistrados brasileiros foram convidados a responder o censo do Judiciário, para que pudesse ser identificado o perfil do magistrado brasileiro. A partir do trabalho de qualificação desses dados que foram levantados, vai ser possível então o Conselho Nacional de Justiça elaborar as políticas que poderão ser desenvolvidas para viabilizar a superação das dificuldades hoje do magistrado brasileiro. Outra instituição que eu reputo da maior importância é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, que tem oferecido cursos importantíssimos para que o magistrado possa obter o conhecimento necessário para que então entenda esse novo tempo na magistratura.
um tempo de modernidade, um tempo de processo eletrônico, um tempo no qual a celeridade processual tem estado sido bastante perseguida de uma forma geral pela própria sociedade. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, ela tem viabilizado, em parceria com as escolas estaduais de magistrados, a formação do magistrado nesses novos conhecimentos, conhecimentos que vão além do direito, conhecimentos em filosofia, em sociologia, em psicologia. Uma outra instituição muito importante nesse processo, que eu citei anteriormente, mas que também tem o seu papel fundamental, são as escolas estaduais. Por exemplo, no estado do Tocantins, nós temos a Escola da Magistratura Tocantinense, a ESMAT. A nossa escola, hoje é referência no Brasil. Ela tem um curso de mestrado em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, no qual magistrados e serventuários têm a possibilidade de fazer um mestrado para se aperfeiçoar, para se qualificar. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Tocantins, José Eustáquio de Melo Júnior, vai falar da liderança do novo magistrado. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Olha, ser juiz no Rio Grande do Sul é um grande desafio, porque nós estamos lá com uma sociedade muito politizada, com um sentimento de cidadania muito acentuado e que naturalmente recorre muito ao poder judiciário. Isso dá uma responsabilidade muito grande para os magistrados, que têm que se qualificar, buscar sempre soluções pacificadoras, alternativas à singela prestação jurisdicional, e buscar sempre uma forma de conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção dos conflitos. Então, é desafiador, mas muito gratificante, principalmente pelos resultados que a gente sente quando tem na nossa frente o resultado positivo daquilo que nós desenvolvemos. Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, realizado pela Escola Superior da Magistratura de Goiás. O início do curso está previsto para abril e terá duração de 18 meses com encontros mensais. A SMEG oferece 60 vagas para capacitação voltada para bacharéis em Direito, servidores do segmento jurídico e profissionais da rede de proteção à infância e adolescência. O valor do curso é de 18 parcelas de R$ 450. Para se inscrever, o interessado deve ligar nos telefones 62 3281 9226 e 8114 1015. Mais informações no site www.esmeg.org.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os desafios do magistrado com processo eletrônico no Brasil e o perfil do novo magistrado. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Tocantins, José Eustáquio de Melo Júnior, vai falar da liderança do novo juiz. Doutor José, para o senhor, esse perfil do novo juiz implica na necessidade de mudança na gestão de sua vara ou comarca? Renata, acredito que sim. É necessário, a meu ver, a mudança de paradigma daquela formação que havia anteriormente de patrão e empregado. Hoje em dia eu creio que nós temos que assumir uma gestão e um modelo de líder e liderado. Acredito que o magistrado ele tem que ser um líder dentro de sua equipe e a sua equipe tem que ser composta por pessoas dispostas a serem lideradas. Esse é um modelo que tem sido muito eficaz, muito utilizado atualmente, não apenas no Poder Judiciário, mas em outros segmentos também do setor privado com bastante êxito. Quais são as principais qualidades que esse novo juiz deve ter? Primeiramente, eu creio que o planejamento. É fundamental que o magistrado entenda que nessa função de gestor da comarca, gestor da vara, que existem metas, que existem objetivos que devem ser perseguidos a curto, a médio e a longo prazo. E somente através de um bom planejamento isso será possível.
Além disso, é importantíssimo que ele tenha espírito de equipe, para que possa liderar os seus servidores na consecução desses seus objetivos. Também posso descrever a empatia que deve haver entre a equipe e o juiz, superando as dificuldades que porventura possam existir e essas diferenças. E acima de tudo, Renata, a transparência. O magistrado ele tem que ser um líder no qual a sua equipe saiba de onde parte e para onde vai chegar. Atualmente, o que pode ser feito para auxiliar o magistrado nesse processo? Eu creio que existem mecanismos importantes como o planejamento estratégico. O Conselho Nacional de Justiça já tem orientado os tribunais a adotarem esse modelo e nós temos visto que diversos tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, já tem implementado um planejamento estratégico. Em que pese isso, é importante que o magistrado, dentro de sua vara e dentro de sua comarca, ele faça o seu próprio planejamento estratégico, seja mensalmente, seja anualmente. Posso também destacar o emprego da gestão por competência, na qual o magistrado ele procura utilizar do servidor aquilo que ele tem de melhor, colocando o servidor naquela área onde ele vai se sentir melhor, mas onde ele vai também produzir com muita qualidade. Para o senhor, como o juiz deve agir para estabelecer metas? Primeiramente, essas metas devem ser específicas. Eu creio que metas genéricas são muito temerárias e perigosas. Dizer simplesmente que eu vou melhorar o tempo de tramitação de um processo, eu penso que não seja suficiente. É preciso que a meta seja específica, clara, precisa. Além disso, essa meta ela tem que ser mensurável. Eu tenho que entender a dimensão da meta que eu pretendo, na medida em que eu preciso estabelecer o prazo no qual eu atingirei essa meta. Ainda posso destacar ainda que as metas elas devem ser alcançáveis, ou seja, possíveis, e ainda elas têm que ser relevantes, não apenas para o público interno, não apenas para a equipe do juiz, o líder e os liderados, mas também para o público externo. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nós tivemos no ano de 2010 um curso de especialização em nível de especialização lato sensu, que era oferecido pelo próprio Tribunal de Justiça em parceria com a FAEL e que era um curso de gestão do judiciário. Nesse curso, tanto magistrados quanto servidores, eles puderam ter contato primordial com essa metodologia da gestão por competência, na qual se pôde, então, estabelecer alguns parâmetros para o desenvolvimento. Hoje, nós conseguimos perceber claramente que esse curso já começa a dar frutos no estado do Tocantins. Um outro mecanismo, Renata, que eu também considero bastante importante são as reuniões periódicas entre o líder, que é o magistrado, e os liderados, que são a sua equipe. Costumamos, por exemplo, na minha comarca, realizar essas reuniões uma vez por mês e uma reunião anual, na qual nós procuramos estabelecer as metas do próximo ano e fazer também a análise de tudo aquilo que nós produzimos no ano anterior. Qual o papel da formação continuada do juiz nesse novo modelo de gestão por competência? Fundamental o papel, Renata. É fundamental que haja a formação e o aperfeiçoamento não apenas do magistrado, mas também da sua equipe, dos seus liderados. É importante que o magistrado desenvolva no espírito da equipe o desejo de realizar esses cursos, demonstrando a importância para a boa prática jurisdicional, para a celeridade, para a efetividade, que possa estar se aperfeiçoando, adquirindo novos conhecimentos, não apenas através de cursos voltados para a gestão por competências, mas também através de cursos como o mestrado e o doutorado. No estado do Tocantins, por exemplo, nós temos tido uma experiência muito positiva, na qual, como eu disse anteriormente, temos um mestrado que está sendo oferecido pela ESMAT, Escola dos Magistrados Tocantinenses, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, mas também estamos tendo vários magistrados que estão fazendo um curso de mestrado oferecido pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em parceria com a Escola da Magistratura de Pernambuco, voltada para a capacitação, a formação e o aperfeiçoamento desses magistrados. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Johnny Gustavo Clemes, sou juiz de direito em Rondônia, completando praticamente 17 anos de profissão. Escolhi ser juiz porque sempre fui muito preocupado em amparar e estar bem com as pessoas.
Foi na carreira da magistratura que eu vislumbrei poder estar realizando esta missão que tinha intimamente no meu ser. Para aqueles que pretendem fazer o concurso para juiz de direito, a dica é uma. Tal como um campeão numa Olimpíada ou para qualquer outra modalidade treina incessantemente e sem saber e cogitar o que é desistir, tenha o seu foco e nunca permita-se esquecer de que você é um vencedor se você não desistir. O seu tempo lhe aguarda e a sua estratégia certamente vai lhe conduzir ao seu resultado. Estude muito, esqueça por enquanto das tentações da vida e o seu resultado virá breve. Agradeço ao juiz José Eustáquio pela entrevista. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado ao amigo telespectador pela atenção. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque esses são temas que estão bastante em voga hoje no Poder Judiciário brasileiro e que nos leva a várias reflexões a respeito dessa melhoria da prestação jurisdicional e obtenção da celeridade processual. Meu muito obrigado. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.